Bom, oitavos anos, após então a explicação aí, né? A revisão, né? Melhor, de uma parte, né? Do conteúdo da primeira semana, vocês então irão fazer essas atividades aqui que eu estou passando. Então, não são atividades que estão no PET. Vocês vão fixar primeiro, vão treinar primeiro com essas atividades aqui, para depois nós entrarmos nas atividades do PET, certo? Que aí vocês já estão bem firmes, bem seguros, né? Para desenvolver o que está sendo pedido lá. Então, essas atividades aqui, eu gostaria que vocês copiassem aí no caderno de vocês, após a resolução, né? Eu gostaria que vocês me enviassem e elas serão corrigidas na nossa próxima aula, que será quarta-feira, ok? Então, gente, vou explicar as atividades. A questão número 1, transforme as frações decimais em números decimais. Então, vocês vão observar aí os denominadores, né, das frações, para vocês representarem o número decimal, ou seja, quantas casas vocês deverão ter após a vírgula. 3 décimos. Então, você tem que ter uma casa após a vírgula. Então, ter cuidado, você não pode colocar aqui o número 3, que o número 3 não é um número decimal, ele é um número inteiro. Para ser decimal, tem que ter a existência da vírgula. 43 décimos, ó, uma casa depois da vírgula. Você repete aqui o 43, conta um algarismo e coloca a vírgula. 8 centésimo, você tem 2 zeros, então depois da vírgula você tem que ter 2 casas, incluindo o 8. 65 centésimos, 2 casas, porque você tem 2 zeros. Então, depois da vírgula, você tem que ter 2 casas decimais, ou seja, 2 algarismos. 328 centésimos. Você vai escrever o 328, contar aqui 2 algarismos e colocar a vírgula. 33 milésimos, ó. Depois da vírgula, nós temos que ter 3 casas decimais. 33 só tem 2 algarismos. Então, você já sabe que tem que completar aí com um zero para formar aí as 3 casas após a vírgula. 834 milésimos. Você tem 3 zeros. Então, depois da vírgula, você tem que ter as 3 casas decimais. Aqui você já tem os 3 algarismos. 9 milésimos, ó. Você tem que ter 3 casas após a vírgula. Você só tem o 9, que é uma casa. As outras 2 você completa com 0. 11 décimos de milésimos. Você tem 4 zeros aqui. Então, significa que depois da vírgula, você tem que ter 4 casas decimais. Você só tem 2, né? Que é o 1 e o 1. As outras 2 você acrescenta 0. Ok, gente? Na número 2, nós temos os números decimais e você vai escrever na forma da fração. Ou seja, é o inverso da questão número 1. Então, aqui, 4 décimos. Então, você vai, o numerador é o número sem a vírgula e o denominador, se você só tem um algarismo depois da vírgula, denominador 10. 7 inteiros e 3 décimos. Numerador é o número sem a vírgula. Denominador, você vai colocar denominador 10, porque você só tem uma casa depois da vírgula. 4 inteiros e 29 centésimos. Numerador
é o número sem a vírgula. E o denominador, se você tem duas casas depois da vírgula, denominador 100. E assim, então, você vai fazendo em relação aos demais números aqui, ó. Aqui na letra H, nós temos 2 centésimos de milésimo. O numerador é o número 2. E o denominador? O denominador você tem 5 casas. Então, você vai ter que representar por 100 mil. Entendido, gente? Agora, o número 3 é para você escrever a taxa percentual de cada número racional. Então, a gente escreve percentual, mas a gente lê percentual. Então, eu quero a taxa referente a esses números aqui racionais. Então, se você tem denominador 100, você tem, né, a razão centesimal, imediatamente você tem a taxa. Agora, quando você tem, né, a fração irredutível, como por exemplo, 1/4, 1/5, 7/2, 17 décimos, 1/50, 1/2, você pode encontrar a fração centesimal equivalente, né? Você vai verificar por qual número você multiplica o número 1 e o número 4 para você obter o denominador 100, né? Você tendo a razão centesimal, imediatamente você tem a taxa percentual, né? Ou, querendo também, pode dividir o numerador pelo denominador, encontrando o número decimal, imediatamente você tem a taxa percentual. Então, aí você escolhe a maneira pela qual você acha melhor. Depois, na letra I, nós temos aqui os números, né, decimais, centesimais, né? Então, imediatamente, temos a taxa percentual. 3 centésimos, 25 centésimos. Aqui nós temos 1 décimo, que é o mesmo que 10 centésimos. E aqui nós temos 1 centésimo. E o último aqui, encontre a representação decimal das frações não decimais. Então, aqui vocês têm 2 caminhos. Ou você encontra, né, a fração equivalente, né, de denominador 100, né, a cada uma delas, ou você encontra, ou você divide o numerador pelo denominador. Então, fica a seu critério, né? Se você divide o numerador pelo denominador, no quociente você vai ter um número decimal, que é a representação dessa fração. Se você quer encontrar a fração decimal, né? Você encontra, então, essa fração decimal, que é equivalente à fração irredutível. Tendo a fração decimal, imediatamente você tem o número decimal, né? Então, eu espero que vocês façam as atividades direitinho, relembrando aí esse assunto, ok, gente? Até então, a nossa próxima aula, quarta-feira.